Podemos começar? Vamos. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais uma web palestra voltada para a questão do Covid. Estamos aqui com o Dr. Alan, que é nosso parceiro, já esteve aqui anteriormente, a gente já fez algumas conversas sobre a questão do Covid aqui no Acre, em Rio Branco. Bom, sem mais delongas, bom dia a todos, boa palestra, e depois da apresentação a gente faz a sessão de perguntas. Está liberado. Obrigado, professor Rodrigo. Bom dia mais uma vez. Obrigado pelo convite também. Bom dia a todos os colegas, todos que nos acompanham nesse momento. E nós trouxemos aqui uma apresentação, eu dizia agora há pouco, conversava com o professor Rodrigo, nós tivemos nesse final de semana uma discussão bem ampla com diversos colegas aqui em Rio Branco, professor Tó, professora Joiceli, professor Rodrigo, de um grupo bem diversificado, diversas especialidades, né, uma vez que nós já sabemos que a Covid-19 envolve muitas outras especialidades, algumas complicações, pouco a pouco a gente vai aprendendo, entendendo um pouco mais da patogenia, da fisiopatologia dessa doença. Então eu aproveitei justamente essa discussão que nós tivemos nessa minuta, como o professor Tó colocou, para a gente discutir aqui com os colegas, principalmente do interior. Eu conversava ontem com o Dr. Gilson de Sena Madureira e outros colegas. A CESACRE, inclusive, está preparando aí um envio de respiradores para alguns locais, pensando na possibilidade de um surgimento de um caso mais grave. E os colegas que estão na ponta, no interior, a gente sabe que tem uma precariedade maior ainda, principalmente por uma situação nova como a Covid-19, mas para estabilizar de forma mais oportuna, mais breve, esse paciente e poder transferi-lo aqui para Rio Branco, onde nós temos já UTI, né, exclusivamente para os casos graves da Covid-19. Então, pessoal, nós já falamos num outro momento, como o professor Rodrigo bem colocou, o novo coronavírus ainda é um patógeno novo, como seu próprio nome ficou definido, levando-se em consideração que nós já tivemos duas outras, digamos assim, epidemias no ano de 2003 e 2012, tanto com a síndrome respiratória aguda grave e o MERS-CoV lá no Oriente Médio. Ele ainda possui nesse momento uma considerável elevada transmissibilidade. É muito importante que nós continuemos adotando nossas medidas de precaução, né, de etiqueta respiratória, o uso de máscara, a higiene com os ambientes de trabalho, na lavagem adequada das mãos, a higienização das mãos e o uso de álcool em gel. O potencial de grande sobrecarga aos sistemas de saúde locais, a gente está sentindo isso na pele, já aqui na nossa cidade, em Rio Branco, nós já estamos trabalhando, e não é segredo para ninguém, eu sei que os colegas têm acompanhado isso na imprensa, estamos trabalhando no limite. Ontem mesmo surgiu uma discussão, né, quanto ao governo e as entidades médicas sobre as condições de trabalho, sobre a sobrecarga de trabalho dos colegas que estão na ponta. Nós somos poucos, na verdade, eu costumo dizer que somos poucos, mas somos muito bons no que fazemos. Eu fico muito feliz que vejo os colegas cada vez mais comprometidos e discutindo, se envolvendo. Está todo mundo aprendendo a cada dia com a Covid-19, mas o fato é que a população cresceu. Infelizmente, nós perdemos muitos médicos a cada ano com suas transferências, com suas idas para pós-graduação, residência médica, enfim. E isso acaba que num momento como esse sobrecarrega todo mundo, e com isso nós temos alguns colegas inclusive afastados por terem sido infectados, por terem que cumprir a quarentena como qualquer outro paciente que também, obedecendo obviamente o protocolo como todo mundo.
Nós ainda temos muitas lacunas de conhecimento, ainda é uma discussão muito ampla, principalmente quando a gente vai falar da questão do tratamento. Então, eu ouvi ontem, inclusive, um áudio da professora Joiceli, né, dizendo realmente essa questão, o próprio CFM, né, e o nosso CRM aqui no Acre, deixa muito bem claro essa conduta, nessa decisão, na verdade, de tratamento que nós devemos obedecer, né, e cada médico tem esse poder de prescrever, e nós devemos, com certeza, discutir amplamente, apoiar o colega, ver a situação caso a caso. Não há uma receita de bolo para todo mundo, nós temos que ver as comorbidades, o quadro clínico, a fase em que o paciente se encontra. Então, essas lacunas a gente vai preenchendo cada dia, né, com o conhecimento que a gente vai tendo da doença. A corrida por respostas, né, então a gente está nessa coisa da vacina, do antiviral, se sai, se não sai, o que funciona, e as evidências estão em rápida mudança, ou seja, a gente sabe que todo dia surgem novas informações, novos conhecimentos, algumas delas mais questionáveis, outras menos, então isso vai ser, acredito que com o avanço do conhecimento sobre a doença, isso vai sendo diminuído, principalmente essas lacunas aqui, principalmente, elas aos poucos vão sendo preenchidas, ok? Bom, então falando propriamente já da Covid-19, nas suas fases, o que nós estamos encontrando na prática médica diária, nós aqui na ponta, vocês também que estão aí, nós já temos praticamente que a presença desse vírus confirmado quase que em todos os municípios do nosso estado do Acre, né? Muitos municípios que não haviam comprovado ainda já confirmaram nessa última semana. Nós temos os que já haviam confirmado e o seu aumento de casos também, como é o caso de Cruzeiro do Sul, de Acrelândia, Sena Madureira, que vem crescendo consideravelmente. Então, nós temos uma primeira fase da Covid-19, que é a fase 1. Né? Nós dividimos com o Comitê Estadual na fase 1, 2 e 3. Foi uma forma de simplificarmos e trazendo isso para uma forma mais prática e mais objetiva para o nosso manuseio diário. Então, nessa fase 1, que fica considerada como uma fase infecciosa, é aquela fase de replicação viral, que ocorre entre o 2º e o 5º dia da infecção. Na próxima apresentação a gente vai ter um gráfico que ficou muito bem esclarecedor, né? É a fase respiratória alta, que nós chamamos também, portanto é aquela fase que nós vamos ter a presença de dor na garganta, irritação, coriza, pode haver tosse também, né? Então é a fase respiratória alta de replicação viral. Na fase 2, nós temos ela dividida em 2 etapas, a fase 2A e a fase 2B, onde na fase 2A nós classificamos como inflamatória leve e na fase 2B, na fase moderada. Essa fase 2 já propriamente é a fase pulmonar da doença, então nós já temos aqui um comprometimento maior, né, do aparelho respiratório, podendo já haver o comprometimento propriamente dos pulmões e precisamos estar atento para a abordagem nesse momento, acima de tudo. E a terceira fase é a fase inflamatória grave, ou seja, já quando ocorre a tempestade de citocinas, já podendo ter um comprometimento sistêmico e aí um olho muito mais, precisamos de uma acurácia muito mais nesse momento, porque essa é a fase em que o paciente pode já apresentar complicações graves, precisando inclusive de uma internação em UTI, e nós precisamos abordar o mais rápido possível o paciente para que, de preferência, ele não chegue na sua evolução clínica para essa fase 3, ok? Então, vejam bem como ficou muito boa essa apresentação aqui. Ficou bem definido, né, o estágio 1 ou fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1, a infecciosa precoce, correto? A fase de replicação viral, veja que com o avançar dos dias ela vai diminuindo essa carga. É uma fase que dura em torno de 2 a 5 dias,
Acho que ficou muito bem essa apresentação para a gente entender. Lembrar que 80% dos nossos pacientes ele apresentarão uma doença autolimitada, certo? Com um início oligossintomático, frequente na grande maioria das vezes, com poucos sintomas. Eu tenho comprovado isso na prática. 80% dos pacientes que eu tenho acompanhado têm se enquadrado nesse perfil de 2 a 5 dias com uma doença leve, benigna, e a gente abordando e cuidando desse paciente o quanto antes, justamente para ele não evoluir para as fases seguintes, fase 2 e fase 3. Pode haver febre ou pode estar ausente em até 60% do caso, numa primeira avaliação. Pode ter a presença de cefaleia, de sintomas do trato gastrointestinal, tenho visto diarreia em alguns pacientes, a presença de anosmia, ageusia e tosse seca. Na grande maioria das vezes, aquilo que nós falamos na apresentação anterior, a fase respiratória alta, né? Dor na garganta, irritação na garganta, tosse seca. Então, essa é a fase 1, digamos assim, o estágio 1 da doença de 2 a 5 dias. Num período de 5 a 10 dias, na verdade, a gente definiu o estágio 2 da doença da fase pulmonar. Porém, desse 5º ao 10º dia, nós dividimos em 2, na fase 2A e na fase 2B. Aqui, se possível, nós sabemos que no interior, acredito eu que, com a única exceção de Cruzeiro do Sul, os demais municípios do nosso estado não oferecem o exame de TC de tórax, a tomografia, que é um exame que tem uma sensibilidade muito alta e tem nos ajudado muito aqui em Rio Branco, principalmente na fase 2A. Né? A gente já tem uma apresentação discreta do pulmão, com aquela lesão em vidro fosco, e já na fase 2B, que já começa a apresentar um comprometimento maior, inclusive apresentando sinais de hipóxia, que tende a ocorrer do 7º ao 10º dia, e a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso nesse período da doença, que já estamos entrando numa fase de baixa replicação viral, vejam que aqui ela vai caindo, não é? Dentro da fase 2, e o início da fase inflamatória que vai aumentando entre o 7º e o 10º dia, ou seja, na fase 2B, correto? Com 15% de febre presente ou ausente, vejam que ainda varia um pouco essa questão da febre, com melhora inicial ou uma piora progressiva, ou seja, isso vai variar e eu também tenho visto isso. Alguns pacientes nessa fase 2, principalmente na fase 2A, eles tendem a apresentar uma melhora inicial da doença, porém, quando esse quadro já está mais para uma fase 2B do que para 2A, o que pode ocorrer é uma piora progressiva da doença. Então, a gente precisa muito se atentar para essa fase, eu diria que é a fase, digamos assim, crucial para o manejo desse paciente, uma vez que a fase 2A, ela é muito tranquila, né? Ela é um paciente em que, quando nós abordamos esse paciente nessa fase e ele tende a permanecer nessa fase, como aqui coloca 80% autolimitada, é um paciente que vai transcorrer de forma muito tranquila com a Covid-19. Porém, quando esse paciente já passa para a fase 2B, a gente precisa redobrar o nosso cuidado, porque na fase 2A ainda é muito tranquilo. É o que eu tenho observado na prática. Coloco isso para vocês como experiência já vivida aí nesses, né, digamos assim, 60 dias, já praticamente mais de 60 dias com a Covid-19 na prática. Então, muito cuidado, repito mais uma vez, precisamos ter um olhar diferenciado para o nosso paciente na fase 2B, que ele pode apresentar uma piora progressiva nesse período de 7 a 10 dias, certo? E pode muito bem passar para a fase 3, para o estágio 3, no período que já ocorre hiperinflamação, né, com aquela cascata de citocinas, com toda aquela, o processo de ativação de interleucina 6. Nós temos que 5% podem evoluir desse grupo aqui para a forma crítica e grave da doença,
com necessidade para internação na unidade de terapia intensiva, com o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave, podendo ter insuficiência renal aguda, distúrbio hidroeletrolítico, com uma mortalidade que vai de 60% a 90% dos casos. E vejam que interessante, na fase 3, no estágio 3, nós temos uma evolução da doença que pode ocorrer de 11 a 20 dias. Eu poderia dizer até 21 dias, de repente nós poderíamos arredondar isso aqui para 3 semanas. Né? Se nós falarmos em 20 a 21 dias, nós estamos falando de 3 semanas de evolução da doença. Então vejam que interessante como algumas coisas foram mudando, não é? E nós já temos na prática, eu antes de vir para cá, passei na Fundacre e tive avaliando alguns pacientes por teleconsulta, por orientação por telefone, que já estão inclusive na terceira semana de evolução da doença, completando 21 dias e apresentando alguns sintomas benignos, mas a gente fica com aquele receio, né? Esperar o reteste, principalmente sobre a questão da transmissibilidade, uma vez que, na grande maioria, eu também estou acompanhando colegas nossos, profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais de outras áreas também dos hospitais, do SND, da fisioterapia, até mesmo da área de limpeza do hospital. Então, a gente tem observado essa variação, ok? Então é isso. Lembrar, pessoal, que essas fases que nós discutimos agora há pouco, elas não são estáticas, tá? Peço desculpa aqui, ficou um riscozinho aqui na frase, tá? Elas podem variar de pessoa para pessoa, vai depender muito da carga viral. Nós sabemos que uma alta carga viral tende a ter manifestações mais intensas. Um paciente com uma carga viral menor pode ter manifestações também mais discretas, depende da imunidade e da resposta individual, ou seja, cada indivíduo, não é, vai ter a sua própria manifestação. Indivíduos podem iniciar precocemente com quadros moderados e graves já também, não necessariamente, permitam-me voltar, vai obedecer essa sequência que nós apresentamos aqui, nós precisamos estar atentos para ela, porque pode ter esse rito, digamos assim, de estágio 1, estágio 2, 2A, 2B e estágio 3. Mas ele pode muito bem pular essa etapa e fazer um quadro inicial já de moderado a grave, né? Principalmente se tiver aquele componente dos fatores de comorbidade que nós vamos apresentar nas próximas apresentações aqui. Então, isso é um pior prognóstico, tá? Quando isso ocorre, principalmente com a piora dos sintomas a partir do 5º dia, né? Como a gente viu na fase 1, que ele pode cursar de forma oligossintomática e já melhorar, então isso é muito bom, mas com a piora a partir do 5º dia, a gente precisa ter um cuidado redobrado com esse paciente. Então, mais uma vez, vem aqui a importância do cuidado, do monitoramento desse paciente. Eu diria que até mesmo diário nessa fase seria importante se nós pudermos fazer, né, mesmo que de forma mais rápida, mas que seja diário, porque muitas vezes o paciente ele não tende a observar se a saturação dele caiu, se de repente o desconforto respiratório aumentou, a febre também é outro fator importante. Então a gente precisa estar muito atento nesse momento. Nesse caso, ocorre uma intensidade da linfopenia, certo? Uma linfopenia importante, e sintomas muitas vezes gastrointestinais também tendem a ser prognóstico ruim, tá certo? Inclusive com a ausência, em alguns casos, de anosmia. Em média, a evolução da fase infecciosa para a fase inflamatória grave demora de 7 a 11 dias. Tá? Então é o que eu disse, a gente precisa observar, principalmente nessa primeira semana, este paciente. Em geral, a mudança da fase 2B para a fase 3, ela é rápida. Obviamente, vou voltar mais uma vez, como a gente viu aqui na fase 2B, nós temos inclusive hipóxia já presente,
a imagem, quando possível, da TC de tórax já mostra um comprometimento considerável do parênquima pulmonar. Então, a evolução é muito rápida da fase 2B para a fase 3, como coloca aqui muito bem, do 9º ao 10º dia, e é caracterizada por súbita e intensa elevação das provas de atividade inflamatória e das enzimas hepáticas, certo? Então, são outros exames, digamos assim, inespecíficos, né? Não propriamente para a COVID, né? Porque o hemograma, juntamente com as enzimas hepáticas, a ALT e a AST, elas corroboram para a confirmação desse critério de gravidade. E nos casos graves, a melhora da resposta inflamatória pode demorar até 22 dias, aquilo que eu disse, né? Em torno de 3 semanas, né? De 20 a 22 dias, 21 a gente pode colocar aí, porque em 3 semanas a gente pode estar tendo que acompanhar esse paciente e ele não está descartado que ele pode desenvolver sim uma forma até tardia. Pode ser precoce, a partir do 5º dia, mas também pode ser tardia. Podem existir fenótipos diferentes em termos de maior inflamação ou mais na trombogênese, ok? Então isso é o que explicaria esses quadros. E os fatores de risco? Aquele grupo que a gente precisa estar mais atento e que podem evoluir para essa fase 2B e a fase 3, correto? E que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Os idosos, acima de 60 anos, pacientes com história de hipertensão arterial descontrolada, sabemos que muito hipertensos não fazem uso diário e regular, como devem ser, do antihipertensivo. Os diabéticos descompensados é um grupo importante de risco também. Pacientes com históricos de cardiopatia, insuficiência cardíaca, doença coronariana, arritmias, uma vez que nós vamos falar já da terapêutica lá na frente e precisamos estar atento para as alterações que, por exemplo, alguns pacientes podem desenvolver com a introdução da hidroxicloroquina, né, o cuidado no pedido do eletro, nós vamos deixar para falar mais na frente. Paciente, obviamente, com históricos de asma, de DPOC, doença pulmonar crônica, tabagistas, obesidades, tem sido um fator importante, eu coloco para vocês, não sei se os colegas acompanharam, mas dentro do grupo de óbitos de ontem que ocorreu, que foi o número que nos chamou a atenção, né, na UTI do PS foram 3, nós tivemos um paciente jovem de 35 anos de idade, o fator de risco dele era a obesidade, então mais uma vez isso tem sido comprovado verdadeiramente aqui na nossa prática, na linha de frente na UTI. Os pacientes hepatopatas, uma vez que nós sabemos que as manifestações podem evoluir para a doença hepática com a agravação da elevação das transaminases, nós precisamos estar atento também para os nossos hepatopatas crônicos, pacientes em tratamento e portadores de neoplasias e aqueles também que fazem uso de imunossupressores, né? Pacientes transplantados, pacientes também com doenças crônicas que fazem uso de imunossupressão, ok? O diagnóstico nós sabemos que é clínico-epidemiológico, acima de tudo, é muito importante nesse momento nós termos esse olhar clínico-epidemiológico para o diagnóstico. Temos o RT-PCR, que é a biologia molecular, que nós fazemos aqui no Instituto de Infectologia Charles Mérieux, aqui na Fundação, e nossos testes sorológicos, né, que já foram inclusive disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e até onde sei e conversei com alguns colegas do interior, já chegou, espero que para todos, né, o teste rápido, porque acaba ajudando, digamos assim, não o que nós desejaríamos, já discuti isso num outro momento com o professor Rodrigo, com o professor Thor, o ideal seria se todos tivéssemos o acesso e a oportunidade de realizar o teste, o RT-PCR, perdão, né, com o SWAB, né, que é o exame de biologia molecular, mas não é
a realidade, então a gente precisa se adequar conforme o cenário de cada colega, conforme o seu local de trabalho. Então, a abordagem sindrômica no diagnóstico clínico epidemiológico é extremamente importante, né? A história da clínica, dos sintomas, né? A história de presença de síndrome respiratória aguda grave tende a nos levar a pensar a um caso provável, né, de uma doença com maior comprometimento. Então, precisamos ter esse cuidado nessa abordagem clínico-epidemiológica. Como eu já disse, né, nós temos o RT-PCR, que tem uma sensibilidade mais ou menos de 70% para as amostras tanto de suave, de ouro e nasofaringe. Depende de técnica de coleta, correto? Isso precisa ter a equipe treinada devidamente, o armazenamento e o transporte acima de tudo. Nós temos muitos municípios que estão realizando essa coleta do SWAB e enviando as amostras para o Merrier, para o laboratório Instituto Merrier aqui em Rio Branco. Depende também da fase da doença, né? Então é importante que quanto maior as manifestações, quanto maiores as manifestações clínicas respiratórias, há uma chance maior, claro, que de uma testagem positiva para o RT-PCR, né, que é a reação de cadeia em polimerase em tempo rápido, essa é a abreviação. Então é um exame que é simples, mas que precisa ter alguns cuidados, né, tanto na coleta, na questão da introdução do SWAB nasal, deve ser introduzido, não coletada a amostra na ponta da narina, e sim mais fundo possível, né? E tanto na orofaringe também, lá no fundo na garganta mesmo, porque não deve tocar nas bochechas, na base da língua, porque isso vai alterar com certeza o resultado dessa amostra. O cuidado adequado, né, uma vez introduzido o SWAB, quebrado e fechado o tubo de ensaio, armazenado no máximo até 8 graus, a temperatura deve obedecer isso, não pode ficar numa temperatura acima de 8 a 12 graus no máximo, certo? O transporte deve ser feito de forma muito adequada e como já disse, a fase também que o paciente se encontra. Pacientes intubados, né, e mais graves, obviamente, a coleta de secreção traqueal ou lavado brônquico seria o ideal para os pacientes intubados, ou seja, aí estaremos falando de paciente com certeza manejado numa fase de UTI, de internação em UTI. E o nosso teste sorológico, né, o nosso teste rápido de IgM e IgG, obviamente, com um grande número no mercado, mas inclusive foi uma discussão que nós tivemos no final de semana, como eu disse, o professor Rodrigo participou. É uma discussão muito grande, por exemplo, os americanos, norte-americanos, eles praticamente consideraram apenas 3 testes rápidos confiáveis. Há uma grande variabilidade do desempenho desses testes rápidos no mercado que são ofertados, mas nós temos que trabalhar com a nossa realidade, com aquilo que nos foi ofertado pelo Ministério da Saúde. E eles começam a positivar, obviamente, entre o 7º e o 10º dia de sintomas. Então, é importante que os colegas, né, nós estejamos atentos para isso, porque não adianta a gente estar queimando, digamos assim, a etapa e nos precipitarmos em estar realizando o teste rápido em todo o mundo em pacientes assintomáticos, que nós não vamos obter respostas confiáveis. É preciso ter, né, essa reação do antígeno anticorpo entre o 7º e o 10º dia de evolução, para que haja essa possibilidade da detecção do teste rápido, ok? Então aqui já falando das orientações gerais do fluxo, né? Em caso de febre ou 2 ou mais dos sintomas de COVID, paciente deve ser orientado a procurar logo no início do quadro. Vejam que mudou isso, né? No começo a gente orientava a permanecer em casa, isso foi mudando com o que nós fomos descobrindo da doença, como os pacientes foram evoluindo na experiência diária de cada localidade. Então, logo no início do quadro, a orientação médica por uma das modalidades,
certo? Seja ela por teledúvida, telemonitoramento, né? O professor Rodrigo vem conduzindo isso aqui com um verdadeiro exército de internos, acadêmicos de medicina, outros colegas médicos, acredito que também têm ajudado o professor Rodrigo nessa questão do telemonitoramento. Alguns casos nós sabemos que há necessidade de que essa orientação seja presencial na unidade de saúde, referenciada, claro, em cada localidade. A gente desenhou isso em alguns municípios, o doutor Márcio foi a Plazo, em Sena a gente também conseguiu, juntamente com os nossos colegas lá do Hospital João Câncio, designar uma unidade que fica próxima ao hospital, então com isso facilitou, digamos assim, a logística para aqueles casos leves na unidade de saúde e os moderados e graves. Grave ainda não foi, graças a Deus, confirmados, não tiveram ainda essa experiência, mas sim casos moderados, onde a gente fez esse acompanhamento, está fazendo, inclusive estive presencialmente já lá também, avaliando casos. Então isso vai variar conforme a realidade, digo mais uma vez, de cada colega que está na ponta, que está no interior, conforme a sua realidade que você conhece melhor do que ninguém. Então, mas o que a gente já define é isso. Com a presença de febre ou 2 ou mais sintomas de Covid, procurar logo no início do quadro, que a gente já não tem mais dúvida, a orientação médica para a tomada de conduta, certo? Indivíduos com quadros leves em segmentos por telemonitoramento devem ser orientados a procurar a unidade de saúde de referência a qualquer momento na ocorrência de sinais de alerta. Ou seja, se esse paciente estava bem, com quadro leve, mas de repente começa com uma febre alta, com uma tosse mais intensa, com o mais leve início de desconforto respiratório, esse paciente deve procurar a unidade, deve ser acompanhado pelo médico para ser discutida a sua tomada de decisão. Qual vai ser a conduta a ser tomada para esse paciente? A piora dos sintomas gerais ou dificuldade respiratória, o que eu já disse. Então, nós não podemos deixar, né, que com qualquer sinal de piora dos sintomas e ou dificuldade respiratória, esse paciente fique sem a avaliação do médico, certo? Indivíduos com quadro leve, em segmento por telemonitoramento, com fatores de risco para a gravidade, ou seja, aqueles que apresentam comorbidades, que têm risco para a evolução de gravidade, devem ser reavaliados entre o 5º e o 10º dia, ok, da doença, mesmo sem sinais de gravidade. Ou seja, pacientes que estão no quadro leve, mas que possuem risco de gravidade, aquelas comorbidades que nós falamos, aquele grupo de risco, devem ser reavaliados entre o 5º e o 10º dia. Veja, nós estamos falando aqui já da fase 2 da doença, não é? Mesmo que ele não apresente sinais de gravidade, em uma unidade de referência ou em visita domiciliar, por uma equipe designada do seu município. Vejam bem que esse objetivo nosso aqui é fazer com que a gente identifique o paciente antes dele evoluir para a forma, digamos, 2B, né? Onde já tem hipóxia, onde já tem um comprometimento pulmonar. Nessa fase 2A, né, que se encontra aqui até o 10º dia, ainda é possível nós agirmos e evitar que esse paciente possa evoluir em grande parte para uma doença com maior complicação. Então, mesmo sem sinais de gravidade, repito, ele deve ser encaminhado a uma unidade de referência com visita domiciliar por uma equipe designada. Ok? Professor Rodrigo, nós vamos deixar os questionamentos para o final, não é isso? Perfeito. Ok. Eu estou vendo aqui alguns colegas, você colocou ali para as perguntas. Então, seguindo, nós já estamos com um pouco mais de meia hora de apresentação, então vamos deixar, acho que a discussão é boa para o final, porque muitos colegas vão colocar a sua realidade de cada município. A história clínica, né, na avaliação inicial, sintomas típicos e indicativos de gravidade, obviamente é febre, cefaleia, alguns pacientes referem, outros não, a tosse, anosmia, diarreia, ou seja, aquilo que nós colocamos no início, podem apresentar não só sinais
clínicos de manifestação respiratória, mas também do trato gastrointestinal e até mesmo a dispneia. Então aqui já é um sinal, inclusive, de alerta, não é? Especial atenção ao tempo do início dos sintomas, né? A cronologia das fases, como nós colocamos lá no início. A fase 1, né? De 2 a 5 dias, a fase 2, dividida em 2A e 2B, que vai de 5 a 10 dias, correto? De 5 a 7 na 2A e de 7 a 10 na 2B, e a fase 3, obviamente, que é a fase mais grave. Então é importante nós observarmos e respeitarmos essa cronologia das fases, identificar a presença dos grupos de risco, mais uma vez, reforço a importância e dou mais uma vez o exemplo do paciente que infelizmente perdemos ontem, de 35 anos de idade, que a sua, digamos assim, comorbidade, o seu grupo de risco era a obesidade, né? Paciente jovem, com 35 anos de idade apenas. Antecedentes pessoais de isquemia, sejam históricos de AVC, né? Acidente vascular cerebral isquêmico, doenças coronarianas, doenças pulmonar, mais uma vez, asma brônquica, DPOC, ou até mesmo doença isquêmica periférica, ou doença protrombótica, pela maior probabilidade de TEP, né, do tromboembolismo pulmonar. Lembrar que está claro, né, ficou muito mais evidenciado nas últimas semanas a questão da complicação vascular, não é, que a Covid-19 acaba desenvolvendo, e com isso a piora consequente da complicação pulmonar. Revisar medicamentos em uso, a importância de sabermos quais medicações nossos pacientes fazem uso diário, é muito importante. Avaliar a condição social, compreensão e condições do autocuidado, se esse paciente muitas vezes é uma pessoa que é acamado, que mora sozinho, então nós precisamos ter um cuidado muito especial para essas condições. E, partindo já para o exame físico, observar frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura e, claro, se possível, a saturação de oxigênio. Ausculta pulmonar, ausculta cardiovascular, sinais periféricos de doença trombótica, outro dado muito importante no exame físico que nós precisamos observar e que vai ser muito importante para a nossa tomada de decisão. Então, a abordagem agora nós vamos fazer conforme as fases da doença. A fase 1, a fase 2, 2A, 2B e a fase 3. Na fase 1, a abordagem do paciente com sintomas de início recente, sem evidências de acometimento pulmonar. Ou seja, estamos tratando, no caso, de um paciente com uma doença leve. Embora 80%, como já dissemos, vai evoluir de forma autolimitada, oligossintomática, sem necessidade de nenhuma medicação específica, a não ser, na sua grande maioria, os antitérmicos, né, e os antipiréticos. Não existem marcadores precoces que identifiquem com acurácia os pacientes que evoluirão de forma desfavorável. Ou seja, nós não podemos, digamos assim, ter um marcador, digamos assim, né, eficaz e específico para determinar se esse paciente é um grupo grande. Observemos que é em torno de 80% dos casos, mas não podemos também subestimar esse grupo de pacientes. Não sei, tem alguma pergunta? Houve aqui uma interferência no áudio aqui. Maria Lília, ela desligou o microfone. Então, seguindo, as medicações cloroquina e hidroxicloroquina, apesar de não terem sua eficácia ainda comprovada, têm supostamente potencial para serem úteis nessa fase, ou seja, na fase mais inicial da doença, ou seja, na fase 1, correto? Do que nas fases mais avançadas, ou seja, na fase 2B e na fase 3. Sugere-se que, idealmente, os pacientes nessa fase sejam incluídos em protocolos de pesquisa multicêntricos em andamentos no país do qual o nosso estado do Acre faz parte.
acho que o professor Rodrigo no final pode nos dar uma orientação maior sobre essa questão dos protocolos, e o nosso estado do Acre já está dentro desse, né, estudos multicêntricos. Não sendo possível a inclusão em protocolos de pesquisa, deve ficar facultado ao médico, mais uma vez reforço aqui aos nossos colegas, né, portanto, não sendo possível incluí-lo nos protocolos de pesquisa, fica facultado ao médico assistente, segundo o seu julgamento, o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina, né, isolada ou em associação com o macrolídeo, a azitromicina, que já é um antibiótico, né, tão conhecido por todos nós. Na fase precoce, em decisão conjunta, obviamente com seu paciente e familiares, considerando o cenário de incerteza que ainda temos. É importante revisar, antes da prescrição, a presença de possíveis contraindicações ao uso de cloroquina e hidroxicloroquina, bem como o uso concomitante de medicações com potencial interação com essas duas drogas, ok? Então, só para lembrar, o esquema de doses da hidroxicloroquina ou cloroquina com azitromicina, né, há uma diferença na apresentação e também na dose em relação à cloroquina e à hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, no primeiro dia, o que a gente tem recomendado é 400 miligramas de 12 em 12, ou seja, uma dose de 800 miligramas, que acaba agindo com uma dose de ataque, porque são 2 comprimidos no final do dia, né? Um de 12 em 12, porém, do segundo ao quinto dia, a gente reduz para apenas um comprimido ao dia, portanto, 400 miligramas. O tempo de uso pode variar segundo a avaliação médica, podendo durar de 5 a 10 dias, conforme o caso. Na minha experiência, eu tenho feito entre 5 e 10, eu tenho feito 7 dias. Mas eu repito aos colegas, a minha experiência, ela tem sido, para minha sorte, e eu diria também principalmente para o grupo de pacientes que eu tenho acompanhado, que eles têm evoluído de forma muito leve, não passando da fase 2, obviamente, e os que chegaram à fase 2B não evoluíram para a fase 3, regrediram para a fase 2A e, consequentemente, para a cura, e eu fiz uma média de 7 dias. Então, veja bem que aqui fica bem claro, né, a variação médica podendo ser de 5 a 10. Então, você pode parar no quinto dia, pode ir até 10, ou fazer 7 dias, por exemplo, uma semana, conforme o caso diz aqui. No difosfato de cloroquina, é diferente, a apresentação é de 150 miligramas, e não de 400, como a hidroxicloroquina. Então, a gente faz no primeiro dia 3 comprimidos de fosfato de cloroquina. Portanto, nós fazemos uma dose de ataque de 900 miligramas, porque são 3 comprimidos de 12 em 12. Né? Então, fazemos 450 de manhã e 450 à noite, no primeiro dia. Ao contrário da hidroxicloroquina, um comprimido de 12 em 12, que vai dar 800 miligramas de dose de ataque. Do segundo dia ao sétimo, são 3 comprimidos de 150 cada um de miligramas, uma vez ao dia, portanto, uma dose de 450 miligramas do segundo ao sétimo dia. Ok, pessoal? Uma observação importante para pacientes com insuficiência renal, com uma taxa de filtração glomerular menor que 15, e também os hepatopatas, pacientes com históricos de doenças hepáticas grave, reduzir essa dose pela metade. Repito, né, pacientes com histórico de doença renal, com taxa de filtração glomerular menor que 15 e hepatopatas graves, reduzir a dose para metade, porque nós sabemos que o risco dessas drogas fazerem tanto toxicidade hepática e renal é muito grande. E a azitromicina associada, né, dose única diária de 3 a 5 dias. Eu também tenho feito essa média de 5, alguns casos até 7, ok? Atenção com o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina para pacientes maiores de 60 anos de idade, pacientes com uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto, pacientes beta-bloqueados, por exemplo, pacientes que fazem bradicardia, portadores de cardiopatias, retinopatias
insuficiência hepática, mais uma vez, histórico de epilepsia e hipersensibilidade já comprovada anteriormente à hidroxicloroquina ou à cloroquina. Então, precisamos ter esses cuidados. Não uso de medicações que podem prolongar o intervalo QT, é muito importante, né? Consultar esse site aqui, ele nos ajuda, o crediblemedis.org, a gente pode acessar, se algum colega ainda não acessou, é um site disponível, tá certo? E a gente pode colocar lá, digitar a droga e ele vai dar, inclusive, os diferentes graus de risco potencial, né, de associação e de interação, principalmente com outras drogas, ok? Então, esse site aqui, ele nos ajuda bastante, tá? Então, fica essa orientação aí aos colegas que ainda não tiveram experiência em pesquisar esse site. Ele nos ajuda bastante. Não administrar essas drogas com amiodarona, interação moderada com a digoxina, já tem comprovado, com a ivabradina, com propefanona, são drogas, né, usadas para problemas cardíacos, e deve ser monitorado esse paciente de forma muito criteriosa por essa interação com o prolongamento do intervalo QT, ok? Pacientes também com os NOACs, né? Reduzir a dose pela metade, a Pradaxa também, reduzir dose para 110 miligramas, já está comprovado, Edoxaban também, reduzir a dose para 30, e interação leve com verapamil e a ranolazina também deve ser indicado redução destas drogas, ok? Se o QT for maior, perdão, pulei aqui, nesses pacientes, idealmente realizar um eletrocardiograma, e eu confesso a vocês, eu tenho solicitado eletrocardiograma, espero que os colegas que estejam no interior tenham acesso. A gente sabe que tem um programa, né, que os municípios, alguns municípios oferecem o eletrocardiograma, ele é laudado e o colega recebe de volta. Isso é muito importante, né, um exame simples e que nos auxilia bastante o eletrocardiograma. Em caso sejam encontradas alterações, vejam bem, considerar a avaliação por cardiologista, quando possível, ou presencial seria o ideal, ou por telemedicina. Considerar a terapia com o paciente hospitalizado, é outro cenário também, e calcular o intervalo QT corrigido pela frequência cardíaca. Então, nesse caso, se o QT menor que 450 milissegundos, pode-se usar a hidroxicloroquina e azitromicina. Se intervalo QT entre 450 e 500 milissegundos, fazer somente a hidroxicloroquina, evitar associação com a azitro. Se o intervalo QT corrigido maior que 500 milissegundos, encaminhar para internação e não prescrever hidroxicloroquina e azitromicina ou suspender a droga, porque nós já estamos com um QT prolongado, né, e o risco de uma arritmia e uma complicação cardiovascular é muito grande. Realizar controle eletrocardiográfico após 48 horas, a depender do caso, certo? Ainda na fase 1, outras drogas que são utilizadas, que têm sido utilizadas, são drogas que, digamos assim, não tem uma comprovação, sem comprovação de eficácia contra a Covid, mas que têm sido usadas em benefício da dúvida, que são justamente a ivermectina, a nitazoxanida, né, mais conhecida como anita, algumas suplementações como zinco e vitamina D. Isso é muito questionável ainda, né? Como ficou muito bem colocado, são medicações sem comprovação de eficácia contra a Covid, mas que têm sido usadas por alguns colegas em alguns hospitais, alguns estudos também estão sendo feitos. Nossos antivirais específicos contra o SARS-CoV-2, né, ainda não estão disponíveis, né, ainda não são comprovados. Nós temos aí alguns antivirais como o Remdesivir,
né, que é a questão pro ebola. Já li muitos questionamentos como o interferon pegilado. Então, são coisas que eu, na prática, não tenho utilizado. E para a influenza, né, para o influenza, pacientes de grupo de risco grave, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas, o Tamiflu, né, associação com o oseltamivir, né, que é o nosso Tamiflu, 75 miligramas, né, que é a apresentação do seu comprimido, via oral, um comprimido de 12 horas, ou seja, 2 vezes ao dia, durante 5 dias. E aí o segmento do nosso paciente na fase 1 ainda, devem ser seguidos por telemonitoramento com avaliações diárias, de preferência, buscando identificar sinais e sintomas de gravidade, ok? E questionar, peço desculpa, questionar por dispneias. Professor Rodrigo, eu peço 1 minuto só aqui de interrupção para atender uma ligação aqui que é sobre um paciente com a Covid que está internado. Por favor. Tranquilo. Tranquilo. Vamos aguardar um pouquinho, gente, e já damos sequência. Podem botar as perguntas aqui na caixa de bate-papo, que a gente daqui a pouco abre para perguntas e respostas, ok? Então, aguardo um pouquinho. Desculpa, pessoal, de volta já. Um intervalinho para água, digamos assim. Então, dando seguimento no paciente ainda na fase 1, né? Avaliar a frequência respiratória, mesmo por videochamada, avaliar a tolerância para atividades habituais domésticas. Importante saber se o paciente está caminhando em casa, se ele consegue fazer suas atividades cotidianas e não se cansa. Então, isso são informações que podem ser muito irrelevantes para o paciente que não tem, muitas vezes, até essa noção, e que para nós, claro, já são ferramentas que nos orientam a ter essa percepção de um quadro que está evoluindo para a forma grave ou não. Pacientes em segmento domiciliar por telemonitoramento na fase 1 devem ser orientados a procurar a unidade de saúde de referência a qualquer momento na ocorrência de sinais de alerta, com piora dos sintomas gerais ou dificuldade respiratória. Obrigatoriamente, entre o 5º e o 10º dia da doença, mesmo sem sinais de alerta, se forem portadores de fatores do risco de gravidade, eles devem também serem, mais uma vez, reavaliados entre o 5º e o 10º dia, lembrando que nós estamos falando daquela transição, né, que pode obedecer à cronologia da fase 1 para a fase 2, e na fase 2 da 2A para a 2B, e esses últimos podem, alternativamente, serem reavaliados em visita domiciliar por equipe designada quando disponível. Ok? Critérios clínicos de gravidades que indicam avaliação hospitalar e/barra internação, obviamente. Uma saturação, né, de oxigênio menor que 95 em ar ambiente em pacientes jovens. Já é um sinal importante. Em idosos, obviamente, nós não podemos considerar esses mesmos 95, isso cai para 93 a saturação de oxigênio. Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória, ou seja, dispneia ou uma frequência respiratória maior que 28, incursões respiratórias por minuto. Cianose, seja central e de extremidades. Hipotensão arterial, uma pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio ou queda de 30 a 40 em relação à pressão habitual do paciente. Isso é outro dado importante, certo? Alteração do estado mental, do nível de consciência do paciente, é um outro critério importante para considerar a internação desse paciente. Piora nas suas condições clínicas da doença de base. Infiltrados pulmonares
detectadas no raio-x de tórax e, se possível, na tomografia, que é muito mais sensível. Mas sabemos, mais uma vez, que os colegas no interior, nem sempre, na sua grande maioria, não terão acesso a essa TC. Exames laboratoriais alterados, principalmente que revelem indicação de atividade inflamatória. Então, esses critérios são importantes, mais uma vez, para a tomada de conduta se esse paciente será internado, ok? Na fase 2, características. Pacientes que adentram esta fase geralmente ao final da primeira semana da doença, como nós falamos, a partir do 5º dia, que vai do 5º ao 10º. Clinicamente se caracteriza por sinais e sintomas de acometimento de via aérea baixa. Veja bem que aqui já muda, e não via aérea alta. Evidenciado por exames de imagem, raio-x e tomografia. Pode se acompanhar ou não, pode estar acompanhado ou não de febre e geralmente tem persistência dos sintomas iniciais de mialgia, fadiga e diarreia. Na prática também tenho acompanhado isso, uma fadiga importante, o paciente tem referido, e diarreia, mais uma vez, sintomas do trato gastrointestinal, por vezes com piora dos mesmos até. Esta fase, como nós já discutimos anteriormente, dividida entre 2A e 2B, na 2A com alteração pulmonar, porém sem hipóxia, é importante, é uma fase ainda mais leve e que a gente tem que abordar de preferência esse paciente nessa fase, porque com a evolução para a fase 2B, nós já temos a hipóxia com relação da pressão de O2 e FO2 menor que 300 ou dispneia. Ok, pessoal? Então, a abordagem na fase 2, pacientes nessa fase devem ser necessariamente avaliados de forma presencial e não mais por telemonitoramento. Nós temos um paciente que pode estar evoluindo para forma grave, correto? Além de avaliação clínica, como recomendado para a fase 1, devem ser necessariamente avaliados com exames laboratoriais e de imagem. O exame de imagem preferencial, obviamente, é a tomografia, que é muito mais sensível, por sua grande sensibilidade, obviamente, mas sabemos que em muitos casos os nossos colegas só terão o raio-x de tórax, mas também já ajuda. O grau de acometimento pulmonar é um dado importante, né, e aí só pela tomografia a gente consegue ter essa porcentagem muito mais estimada, né, e que nos leva a estratificar os critérios de gravidade desse comprometimento e acometimento pulmonar. Um grau leve a gente considera quando tem até ou menos de 25% de acometimento pulmonar. Quando esse acometimento pulmonar já está de 25% a 50%, nós já consideramos um acometimento moderado. E a partir de 50%, obviamente, é um acometimento grave, importante, em que precisa muito mais de um cuidado desse paciente, a avaliação e o cuidado desse paciente, ok? A radiografia simples de tórax deve ser realizada alternativamente se for o único exame de imagem disponível, sabendo que o raio-x sempre subestima as alterações presentes. Mais uma vez, sabemos que a TC de tórax é muito mais sensível. Alguns serviços têm sugerido, em cenário de baixos recursos, realizar raio-x juntamente com a TC, e quando ambas estão disponíveis, para poder ter uma imagem de base a partir da qual o segmento poderia ser feito apenas por um raio-x. Na ausência de exames de imagem, que é outra realidade também, o colega pode estar no local onde ele não tenha nem raio-x, muito menos a tomografia. Qualquer ausculta pulmonar alterada ou clínica compatível já deve indicar a presença da fase inflamatória pulmonar da doença, portanto, a fase 2. Os exames laboratoriais na fase incluem um hemograma, glicemia, ureia, creatinina, sódio, potássio, as transaminases, gama-GT, PCR, D-dímero, ou dímero D, DHL, CPK, ferritina e a gasometria arterial, quando possível, claro. São marcadores que indicam atividade inflamatória importante nessa fase. Uma linfopenia abaixo de 1.200, uma LDH acima de 300, PCR acima de 90 a 100,
mil transferases e transaminases elevadas. Dímero D acima de 1.500 é outro fator também de marcador de atividade inflamatória importante. A lista de todos os exames laboratoriais pode não estar disponível em toda a rede, isso é óbvio. Um manejo adequado pode ser dado minimamente com exames de imagem, hemograma completo e avaliação de saturação de oxigênio periférica. E acho que isso se enquadra mais para o cenário dos nossos colegas do interior, mais uma vez. Ainda na fase 2, todos os pacientes nessa fase devem ser admitidos em uma unidade de saúde de referência para avaliação e tratamento. Nessa fase, as intervenções que estão sendo propostas para evitar a progressão da doença para a maior gravidade são basicamente corticoterapia e tromboprofilaxia. Nós vamos ver mais à frente. A corticoterapia deve ser feita no momento adequado. E aí, que momento é esse? A gente precisa isso discutir ainda amplamente, mas visa abortar, cortar o início da fase inflamatória, potencialmente evitando a progressão para a fase de inflamação descontrolada, para que não chegue à fase daquela tempestade de citocinas que nós falamos no início. A tromboprofilaxia se justifica pela elevada ocorrência de fenômenos trombóticos, visto nos pacientes com quadros graves de Covid-19. Então, como eu disse para vocês, isso é uma coisa que já está definida e na prática nós estamos usando com muito critério, claro, com muito cuidado, essa tromboprofilaxia. E de que forma? A tromboprofilaxia deve ser instituída em todos os pacientes internados com as seguintes drogas: enoxaparina, em 40 mg subcutânea uma vez ao dia para menores de 70 quilos. A dose aumenta para 60 se peso maior que 70 também. E 20 mg uma vez ao dia se insuficiência renal com clearance de creatinina menor que 30. A heparina não fracionada, 5.000 unidades subcutâneas de 12 em 12 se peso menor que 70. E 5.000 unidades subcutâneas de 8 em 8 se peso do paciente maior que 70. A tromboprofilaxia deve ser mantida por 7 dias para todos os pacientes internados e por pelo menos 15 dias se apresentar alto risco de trombose, podendo ser eventualmente estendida, vejam bem, em bases individuais enquanto durar o risco. A tromboprofilaxia em regime ambulatorial / domiciliar deve ser considerada também, mesmo na fase 1, em pacientes de elevado risco de fenômenos trombóticos do COVID, desde que tenham capacidade de compreensão quanto ao uso adequado. E eu acrescentaria aqui, pessoal, a questão do acompanhamento também pela equipe de atenção básica, porque são profissionais de saúde que têm uma experiência e um contato com o médico da assistência, que também deve considerar os riscos para essa tromboprofilaxia ambulatorial, principalmente em obesos, diabéticos, coronariopatas, pacientes com históricos de AVC prévio, idosos e hipertensos, correto? A tromboprofilaxia pode ser mantida após a alta hospitalar se de dímero maior que 3.000, por 1 ou 2 semanas na dependência de fatores de risco trombótico, se histórico de TEP ou TEV associado em contexto de inflamação. Os pacientes, além de alta com uso de anticoagulantes, devem ser considerados para a possibilidade de angio-CT após 1 mês para decidir sobre a duração do tratamento. Aí, claro, a gente está falando de um paciente com uma complicação maior e que precisa de um cuidado de maior complexidade, obviamente, quando a gente fala de angio-CT. Tá? Anticoagulação terapêutica, no caso, a anticoagulação plena, né? A anticoagulação em doses terapêuticas deve ser considerada para os seguintes pacientes: grávidas com antecedentes de trombose arterial ou venosa, dímero paciente com alterações laboratoriais compatíveis com infecção grave, ou seja, aqueles pacientes com um dímero D maior que 1.500, com um PCR maior que 150, com
com uma ferritina maior que 1000 e com linfócitos menor que 800, ok? A enoxaparina, calculando-se na dose de 1 mg por quilo de peso subcutâneo de 12 em 12 horas, e corrigir para idosos e insuficiência renal, se taxa de filtração glomerular menor que 30, enoxaparina na dose de 0,25 mg por quilograma de peso, certo? De 12 em 12 e não 1 mg por quilo, com uma dose plena, ok? E aí vem outra grande discussão, saindo da tromboprofilaxia e entrando na discussão do corticoide, na corticoterapia, deve ser considerada no início da fase inflamatória também pulmonar, em pacientes com infiltrado intersticial, com ou sem hipoxemia. Ou seja, a fase inflamatória, como nós já dissemos, na fase 2A ou 2B, ok? Alguns pacientes na fase 1A, com pouca inflamação e pouco infiltrado pulmonar, podem evoluir com resolução espontânea, como nós já dissemos. Motivo pelo qual alguns serviços advogam que podem ser considerados para reavaliação evolutiva antes da decisão pela corticoterapia, ok? Então, alguns pacientes na fase 1A, com pouca inflamação e pouco infiltrado pulmonar, mas que podem evoluir com resolução espontânea, motivo pelo qual alguns serviços advogam que podem ser considerados para reavaliação evolutiva antes da decisão da corticoterapia. Se estiver evoluindo bem, na minha opinião também concordo, sem infiltrado pulmonar, por que introduzir a corticoterapia. Pacientes na fase 2B, já com hipóxia, são os pacientes em que tipicamente a corticoterapia tem maior potencial para alterar a história natural da doença e devem todos ser considerados para o tratamento na fase 2B. Deve-se evitar fortemente o uso de corticoterapia na primeira semana da doença, na fase 1A, quando ainda não há inflamação importante e o corticoide, além de não ser necessário, pode ser deletério, por aumentar a replicação viral. Então, obviamente, não teria sentido até usar a corticoterapia na fase 1A. Na fase 1. A corticoterapia deve ser administrada em doses capazes de abortar a resposta inflamatória em seu início, em formato de mini pulso, em dose única diária e por curto período de tempo, ou seja, de 3 a 5 dias, nesse caso, inclusive, sem a necessidade do desmame. Ok? Corticoterapia, seu esquema. Jovens sem fator de risco ou complicações. Metilprednisolona, 25 mg no D1 e 80 mg dia nos dias seguintes, geralmente até 3 dias. Ok? Mais velhos, com poucos fatores de riscos. Metilprednisolona, 125 mg no D1 e 80 mg nos dias seguintes, geralmente novamente até D3. Idosos com muitos fatores de risco ou complicações. Quais seriam? Insuficiência cardíaca, DPOC, doenças pulmonares. Metilprednisolona na dose de 80 mg no D1 e 80 mg nos seguintes dias até o 5º dia. Esse perfil de paciente, especialmente se fizer platô de sintomas maior que 5 dias, pode necessitar de uso de doses mais baixas, por exemplo, reduzir para 20 mg por até 10 dias e, nesse caso, obviamente, realizar o desmame da droga. As doses devem ser diluídas em 200 ml de soro fisiológico ou ring lactato e infundidas em média em torno de 1 hora com monitorização de sinais vitais, em especial controle de pressão arterial e frequência cardíaca. Ok? Ainda na corticoterapia, o grau de resposta da corticoterapia deve ser avaliada diariamente por parâmetros clínicos com atenção à melhora da dispneia, com frequência respiratória, frequência cardíaca e saturação de oxigênio. A resposta deve ser avaliada também radiologicamente, se possível, com raio-x ou TC em 24 a 48 horas após o início da corticoterapia.
A resposta deve ser avaliada também conforme disponibilidade por exames laboratoriais, ou seja, avaliar a linfopenia, PCR, ferritina, como já dissemos, e também o dedímero é outro marcador importante. Controle radiológico e laboratorial no terceiro dia pode ser usado para definir a extensão ou não do tratamento até o D5, ou seja, prolongar por mais 2 dias de corticoterapia. Extensões de tratamento com corticoides em minipulso por mais de 5 dias não demonstraram nenhum benefício e devem ser fortemente evitadas. Repito, extensões de tratamento com corticoides, ou seja, o minipulso, por mais de 5 dias não demonstraram nenhum benefício e devem ser fortemente evitadas. Ok, pessoal? Alternativas na corticoterapia. Metilprednisolona é considerada até o momento o corticoide ideal nesse contexto, mas em sua ausência pode-se tentar lançar a mão de outros corticoides, né, como por exemplo a dexametasona, que é mais comumente no nosso uso, 20 mg no D1, seguido de 10 mg ou 5 até D3 e D5. Pacientes que estejam estáveis podem ser considerados para esquema de uso domiciliar de corticoide oral, sempre após 2 a 4 horas de observação, depois de dose de ataque na unidade de saúde. Esses pacientes tipicamente usariam prednisona ou prednisolona via oral em doses como 90 a 120 mg no D2 ao D3. E devem ser seguidos de perto com o telemonitoramento. Uso de corticoterapia com infecção secundária. Isso é outra situação também que nós precisamos pensar. A corticoterapia, nós sabemos que ela aumenta o risco de infecção bacterianas secundárias, e o paciente, inclusive, ele já pode, estar até apresentando essas infecções. Então, ao ser instituída, se recomenda-se o monitoramento visando a identificação e tratamento precoce, se for o caso, né? Em indivíduos de mais alto risco para infecção, diabéticos e portadores de insuficiência cardíaca, DPOC, o paciente pluripatológico e ou com neutrofilia, recomenda-se avaliar a pertinência de início de antibiótico terapia de forma mais precoce e liberal. Drogas que podem ser consideradas cefalosporinas, ceftriaxona, 2 gramas em 24 horas, cefuroxima, 500 miligramas de 12 em 12, e a fluoquinolona, né, a levofluoquinolona, que é a levofloxacina, 500 miligramas dia durante 5 dias, também com a observação de que pode aumentar o espaço QT e não associar com azitromicina, né, porque não tem muito sentido associarmos levofloxacina com azitromicina. Recomenda-se também o uso de ivermectina, 6 mg, dose única, ou albendazol, 400 mg por 3 a 5 dias, né, 400 mg dia, de 3 a 5 dias, para prevenção de estrongidiase disseminada antes ou no início da corticoterapia. Os pacientes sintomáticos respiratórios, isso é outra importância que nós temos que ter, outro olhar importante. Justamente o uso de broncodilatadores. Nós temos alguns pacientes, eu já observei na prática, alguns pacientes com broncoespasmos, pacientes com asma brônquica, né? Então, o uso de broncodilatadores e evitar nebulizações, se tiver que fazer, se possível, nos dispositivos de inalação com câmara. Se não possível com câmara, essa nebulização ela deve ser num local isolado, né, que não possa gerar aerossóis para outras pessoas. E no caso, se tiver que ser feito, preferencialmente esse ambiente deve passar por uma desinfecção. Os broncodilatadores, repito, somente se houver presença de broncoespasmos. A metoclopramida, né, ou ondansetrona, no caso de vômitos. Nós temos sinais falados de manifestações gastrointestinais, também deve ser usado. No caso, evitar associar hidroxicloroquina
com azitromicina, nestes casos, né, usar apenas a hidroxicloroquina, considerando monitoramento com eletrocardiograma. Nós precisamos ter em mão um eletro para poder fazer essa associação nesses pacientes sintomáticos, ok? A fluidoterapia, né, hidratação do nosso paciente, reposição criteriosa é muito importante no paciente com manejo pulmonar. Alguns pacientes eles podem chegar desidratados no hospital após a primeira semana em domicílio por causa da pouca ingesta de líquido, ou até mesmo por essa associação com diarreia e vômito. Então deve ser avaliado por correção da desidratação, por exemplo, uma reposição inicial de 30 ml por quilo de peso de cristalóide. Avaliar criteriosamente a resposta à reposição com parâmetros de diurese, mucosa, ausculta pulmonar, evitando, acima de tudo, muito cuidado para a hiperidratação. Nós sabemos que nós temos uma doença que tem um comprometimento pulmonar importante, então nós não podemos hiperidratar esse paciente, nós podemos estar contribuindo para o agravamento desse quadro. Após a correção da desidratação, o paciente deve ser mantido em balanço hídrico zerado ou negativo, certo? Principalmente se apresenta síndrome a SARA, né? Respiratória aguda grave. Oxigênio-terapia, o catéter nasal de O2, se pacientes jovens com saturação de O2 menor que 95 e idosos menor que 93 em ar ambiente, ofertar em catéter o O2 no máximo de 6 litros por minuto. Isso foi outra coisa também discutida no começo, se dava oxigênio ou não, retardava a intubação ou não, não podia retardar. Agora a gente já sabe que a gente tem que tratar de manter esse paciente o mais possível, evitando o tubo, porque na verdade os intubados têm evoluído para complicações maiores. Então, se é possível manter com catéter nasal a 6 litros e essa saturação no jovem está acima de 95 e no idoso em torno de 93, ele pode manter. E se no caso o uso de máscara de Venturi, paciente apresentar saturação menor que 93 em uso de catéter de O2, então a gente tem que passar para optar pela máscara de Venturi. Observação, titular o fluxo de oferta de oxigênio conforme a demanda do paciente. Isso também vai variar caso a caso. No caso da intubação orotraqueal, é uma piora progressiva da saturação, com uma queda de saturação menor que 88% em máscara de Venturi de 50, já é uma indicação, né, da necessidade de intubar esse paciente. Então, piora progressiva com saturação com O2 menor que 82, em máscara de Venturi menor de 50% a 50%, perdão. Sinais de desconforto respiratório, fadiga e uma frequência respiratória maior que 25 incursões respiratórias por minuto. Ok? Outra discussão importante é a posição prona dos pacientes. Pacientes em suplementação de oxigênio-terapia na emergência por catéter ou máscara podem experimentar melhora importante da perfusão pulmonar nas áreas oxigenadas com posição em prona. Depois, mudar a cada 30 minutos ou 2 horas para a lateral esquerda e fazer esse rodízio para a lateral direito, paciente sentado também. Então, essas mudanças de posições têm ajudado na oxigênio-terapia desses pacientes. Isso é outra ferramenta que nós podemos fazer mão dela, né? E aí a gente já entra no critério grave, na questão da intubação. Eu acho que isso deve ser feito com muito critério. Eu acredito que isso vai ser muito discutido na questão do interior, até pela questão da complexidade, da oferta, das condições disso, né? Mais uma vez, se os hospitais vão oferecer ou não essa condição, tá? E então a intubação orotraqueal ela deve ser unicamente utilizada com a piora progressiva, né, como a gente já falou, na saturação, com sinais de desconforto, de fadiga respiratória,
a preparação, oxigenar o paciente. Eu acho que nesse caso deve ter uma recomendação com o fisioterapeuta. Eu não sei, professor Rodrigo, se a gente poderia, acho que a apresentação vai ficar disponível, mas talvez poderia ser discutido num outro momento a questão da intubação. A gente já vai com 1h e 20 minutos de apresentação e a gente talvez discutir a questão da intubação num outro momento, porque aqui está a apresentação, estão as drogas, eu acho que vai ficar um pouco cansativo, até porque isso realmente só vai ser feito na fase de um paciente grave, né, e que vai ser encaminhado para uma UTI. E eu acho que a gente poderia fazer algumas considerações na fase 3, né, que é a fase de maior gravidade, né, a fase que se caracteriza principalmente pela piora clínica do quadro pulmonar, com desenvolvimento, né, de síndrome respiratória aguda grave, acompanhada de acometimento já sistêmico, com elevada ocorrência para insuficiência renal e disfunção de múltiplos órgãos, né, apresenta com marcada alteração das provas de atividade inflamatória, a chamada fase da tempestade de citocinas, com síndrome hemofagocítica e exibe elevada letalidade. Quando a gente chega nessa fase, nós temos já um comprometimento de letalidade que chega a 60% até 90% dos casos. São marcadores laboratoriais de característico dessa fase, uma linfopenia menor que 600 a 800, uma ferritina sérica maior que 1000, um PCR maior que 150 e um dímero D maior que 1500. Então é importante observarmos esses dados de exames laboratoriais. Vou pedir mais só um minutinho de interrupção para fazer aqui um outro atendimento. De volta aí, pessoal. Desculpa mais uma vez. Então, no manejo do paciente na fase 3, né, pacientes devem ser manejados em ambiente de terapia intensiva, como nós já dissemos, né, requerindo ventilação mecânica, obviamente, paciente entubado, com uma frequência e terapia renal substitutiva, né. Drogas que podem ser úteis nessa fase incluem os corticoides, como já discutimos anteriormente. Também ainda há uma discussão do anticorpo monoclonal, que é o tocilizumab, na dose de menores de 75 kg de 400 mg, maior de 75, 800, e pode repetir a dose em 12 horas. Temos a droga anakinra, de 100 mg a cada 24 horas, e também discutido o uso do interferon beta 1B, né, o betaferon de 0,25 mg por cada 48 horas. Então isso ainda está muito em discussão, claro, essa parte de tratamento, como a gente já disse. Os critérios de alta na fase 1, paciente em segmento domiciliar por telemedicina, que evolui sem complicações, sem necessidade de internação,
permanecendo apenas com a forma leve da doença, repito, 80% dos casos. Deverá receber alta ambulatorial por critério clínico com autorização de retorno às suas atividades ambulatoriais, preenchendo os seguintes critérios: mais de 14 dias do início de sintomas e mais 3 dias totalmente assintomático. Repito, mais 72 horas completamente assintomático. Não há necessidade para retestagem do PCR e do RT-PCR de SUAB. Ok? Critérios de alta na fase 2. Paciente admitido no hospital para tratamento de fase inflamatória pulmonar, em uso de anticoagulação profilática e submetido a corticoterapia com ou sem uso de O2 suplementar. Alta hospitalar para segmento domiciliar por telemedicina deverá ser considerada nos pacientes que responderam ao tratamento inicial, evoluindo com melhora progressiva dos parâmetros clínicos, radiológicos e laboratoriais e na avaliação do D3 e D5. Não necessita normalização, mas sim estar em curva de melhora, já tendo ultrapassado o pico inflamatório da doença. Levar em consideração para alta ausência de febre por mais de 48 horas, saturação acima de 93% em idosos e acima de 96% em pacientes adultos jovens, em ar ambiente essa saturação por mais de 12 horas. Melhora das provas laboratoriais, relação neutrófilos e linfócitos, e melhora também radiológica, se possível. Ainda na fase 2, paciente de baixo risco com pneumonia unilobar, menos de 25%, ausência de hipoxemia, estáveis clinicamente, mais de 7 dias de evolução, com provas inflamatórias não tão elevadas, linfócitos acima de 1.200 e LDH abaixo de 300, PCR abaixo de 90 e GGT e transaminases normais. Podem ser considerados para fazer a primeira dose de corticoide EV, nas doses preconizadas, observar de 4 a 6 horas e, se boa evolução, da alta com corticoide oral por mais 2 dias. Nas doses equivalentes, com orientação de reavaliação clínica presencial ou por telemedicina, 48 horas após a última dose do corticoide. Orientar retorno imediato em qualquer sinal de piora dos sintomas. Isolamento domiciliar, obviamente, por 2 semanas, 14 dias, após a resolução dos sintomas e por mais 72 horas assintomático para autorizar o retorno de sua atividade laboral. Sempre 3 dias. Eu acho que é isso, professor Rodrigo. Com isso a gente fecha os nossos critérios de alta nas fases ambulatorial, até porque na fase internada aí vai, claro que depender do quadro de cada paciente e da equipe, né? O paciente vai estar em cuidados com a equipe. Ok? Muito bem, Alan. Esse protocolo realmente ficou muito completo. Muito bom. Né? E eu tenho conversado com pessoas, inclusive fora do Acre, considerando muito, muito bom. Né? Tem elogiado, né? Sim. Pois mas é muito longo também, né? A apresentação. Muito. Uma hora eu tentei correr, porque a gente pulou essa parte da intubação, eu acho que era desnecessário. Acho que era mais importante a gente focar para os colegas aquela fase inicial, e aí onde é mais simples também, e a gente pode estar evitando essa evolução para os casos mais graves. Perfeito. Esse protocolo deve ficar pronto hoje para distribuição, né? Faltavam pequenos detalhes também. A gente já está passando para os colegas, né? Mas deve ficar pronto em documento mesmo, pela CESACRE, deve ficar pronto hoje. Bom, vamos para a fase de perguntas, que não deve ser muito longa, né? Considerando o tempo, mas já temos algumas perguntas aqui. O Atenevir Teles pergunta qual dose diária de azitromicina deve ser dada. Bom, a azitromicina, em nenhum momento a gente tem prescrito mais que a dose preconizada, que é de 500 miligramas.
Alguns colegas falaram sobre aquela dose de ataque, não, mas a gente tem deixado a dose de ataque para a hidroxicloroquina, né, no primeiro dia, e tanto para o difosfato de cloroquina, que é dobrando, são 2 comprimidos, um de 12 12 apenas no primeiro dia. E aí do segundo dia em diante até o quinto, apenas 1 comprimido, e também sempre 1 comprimido diário de azitromicina. Perfeito. O Vitor pergunta: o uso de cloroquina, hidroxicloroquina está sendo realizado somente em estudos ou o médico responsável é que decide? O paciente precisa assinar algum termo para que seja administrada a droga? Então, Rodrigo, na verdade, tem alguns estados, né, alguns hospitais até apresentaram, né, alguns protocolos, não é, de termo de consentimento, não é isso? Na minha prática, em especial, eu tenho feito isso com essa relação médico-paciente. O paciente não necessariamente assinou. Eu não sei se você poderia adiantar se o nosso protocolo vai recomendar esse termo de consentimento do uso. Acredito que não. Ou estou errado? Essa foi uma discussão, né, Isso. que aconteceu no protocolo. Vai ter essa opção, sim, de termo de consentimento, mas vai da relação médico-paciente também. É interessante, né, que tenha um consentimento esclarecido nesse caso, né, porque as dúvidas são muitas e há possibilidade de efeito colateral, e as indicações batem com o maior risco de efeitos colaterais também, né? Então, seria bom que tivesse realmente um termo, né, para que seja administrada a droga. Mas isso vai também da relação médico-paciente, dos acertos entre médico e paciente. O nosso protocolo ele deixou facultado, né, realmente ao médico e ao paciente decidirem essa questão. A gente está observando que não tem evidência da cloroquina em fase 2 e 3. Realmente as evidências são muito, né, questionáveis. O pessoal está parando de utilizar nesse contexto, mas em fase 1 ainda há possibilidade. E respondendo a sua pergunta, Alan, assim, a gente está participando do estudo, o pessoal da UFAC, professor Odilson está participando do estudo, mas são estudos principalmente que trabalham fase 2 e 3, né? Não são estudos que trabalham bem a fase 1, né? Que é hoje a grande questão, né? Então fica facultado ao médico que pode passar a cloroquina, hidroxicloroquina, enfim, com esses cuidados que a gente está tendo. Você pediu, você falou, né, da questão do eletrocardiograma, a esses pacientes que têm maior risco de maneira mais perto, né, observar mais de perto esses pacientes. Perfeitamente. Principalmente os com históricos de cardiopatia, né, que as interações com outras drogas também, às vezes o paciente já faz uso de drogas para problema cardíaco, então é importante ter esse parecer do cardiologista, ou pelo menos um eletrocardiograma, antes e durante o uso das drogas. Joenis Velasquez pergunta: quando começa a positivar o RT-PCR? Então, na verdade, o RT-PCR, que é o exame, digamos, o padrão ouro, ele já é possível ser detectado em 24 horas. A partir do momento em que há a presença da manifestação do vírus na mucosa, ele tem uma sensibilidade, como a gente colocou, até de 70%, e é um exame de biologia molecular, portanto, um exame muito mais, digamos assim, específico e muito mais elaborado, até pela sua técnica e pelos seus reagentes, ele consegue detectar na forma bem inicial da doença. Ao contrário dos nossos testes sorológicos, do nosso teste rápido, né, com IgM e IgG, como a gente bem colocou, que a gente precisa esperar 7, 8 dias
da manifestação dos sintomas para poder fazer o teste e que ele possa detectar a presença dos anticorpos. Lembrar que existe a possibilidade de falso negativo, né, do PCR. Perfeitamente. Do colete. E também a coleta, muitos fatores, né, Rodrigo? A própria carga viral também. Agora, num cenário ideal, em que tudo corra bem, ele pode detectar em 24, 48 horas já, né, o sintoma. Ok. Joenis, existe a possibilidade de expor esse conteúdo da web em formato PDF? Sim, sim. A gente está com esse conteúdo. Vamos disponibilizar para os pontos focais dos municípios, mas pode entrar em contato também com o e-mail do Telesaúde. Vai ser disponibilizado, né, Rodrigo, quando estiver prontinho mesmo. Eu vou colocar aqui o e-mail, a gente já disponibiliza para vocês, tá? O Maricelson faz uma pergunta interessante aqui. Qual seria a abordagem para pacientes positivos para Covid e dengue? Aquele que tem o combo. Eita. Covid e dengue. Ou malária, enfim. Vamos lá. É um pacote completo, né? Mas é bom a gente pensar nisso porque pode acontecer. E aí eu acho que assim, vai depender muito, né? Acompanhar muito de perto esse paciente, internar talvez de preferência esse paciente, porque conforme aquela coisa, uma doença pode acabar exacerbando a outra, o paciente pode ter uma predisposição para evoluir para uma forma mais grave e vai ser preciso tratar, né? Como a gente às vezes tem um paciente que faz tratamento comigo para hepatite, acaba contraindo uma outra infecção secundária, às vezes ele evolui com uma insuficiência renal crônica, ou uma dengue também, uma leptospirose, e é o cuidado. Eu diria que precisa acompanhar esse paciente muito de perto, o tratamento obviamente não vai mudar, eu acho que o tratamento fica, é o que a gente tem, é isso. E aí, conforme, por exemplo, se for dengue, nós não temos tratamento para dengue, né? O tratamento é sintomático, é um tratamento de suporte, né? Que acaba servindo também para Covid, a hidratação, o antitérmico, evitar anti-inflamatórios. E aí, no caso da malária, eu fico mais receio ainda, porque se for uma malária, digamos, mais tranquila, como uma Vivax, por exemplo, e se pior ainda, for um caso de uma malária falciparum, precisa ter os cuidados assim, né, extremamente aumentados. Cuidar desse paciente com muito mais atenção. Legal. A Fernanda Araújo coloca, entre os pacientes que estão em acompanhamento via telemonitoramento, temos que encaminhar todos para a unidade de saúde em fase 1 para buscar manejo da hidroxicloroquina, mesmo que sem sinais de gravidade? Eu já adianto que não, mas vamos lá. Não, concordo com o Rodrigo. Eu acho que não, todos não. É aquela coisa, a gente acho que não pode colocar todo mundo num mesmo quadro e aí assim vai depender muito. A gente colocou bem lá no início, né? 80% dos pacientes têm evoluído de forma muito tranquila. E aí assim, tem pacientes que a gente não vai conseguir muitas vezes fazer o PCR. E aí avaliar bem também se não é uma questão de uma gripe, de um acometimento pulmonar mesmo, uma pneumonia, uma amidalite, e aí talvez você tratar basicamente com azitromicina você vai resolver. Associar a hidroxicloroquina, eu acho que precisa ter uma evidência mais clara para a Covid-19. Quando a gente está aqui em Rio Branco, que você tem a tomografia, que você tem o teste rápido, que você tem o PCR, muitos dos meus pacientes eu tratei com essa confirmação, eu fiz dessa forma. Num cenário diferente, eu só associaria a hidroxicloroquina com uma evidência bem clara, depois de descartar qualquer outra infecção que não seja a Covid.
Legal. Disponibilizei aqui na caixa de bate-papo o e-mail do Telesaúde, para se quiserem pedir a apresentação. Coloquei também aqui o link para o protocolo de manejo na atenção primária, versão 8, que tem a ver com essa pergunta do Demerson aqui, que pergunta se o Tamiflu só usa na fase 1 ou também na fase 2. Pergunta muito importante, porque em alguns lugares está tendo uma prescrição indiscriminada do oseltamivir, né? Então, importante isso. Alan, responde? É importante, Rodrigo, então, como vocês, primeiro, eu diria que pelo uso indiscriminado, a gente não pode sair prescrevendo o seu Tamiflu para todo mundo, né? A gente sabe que quando não se trata de uma questão relacionada com influenza, ele não tem benefício, né? O benefício do Tamiflu, ele só vai obter realmente com a questão da presença do influenza. Alguns estudos têm até orientado a não prescrição. Eu não tenho tido muita experiência com o Tamiflu, não tenho prescrito, e eu acho que precisa ser muito reavaliado. Ele está lá, vai ficar no protocolo com aquelas indicações, mas eu acho que isso também nós não devemos sair prescrevendo o oseltamivir para todo mundo. Eu sou dessa opinião. Perfeito. Ele é limitado àqueles pacientes que iniciaram sintomas e o teste ainda não veio e tem fatores de risco no caso da gente pensar em influenza também. Perfeitamente. Então, tá lá no manual, baixa o link aí do manual, que o manual tem os fatores de risco. E outra coisa para a prescrição do Tamiflu. Começar nas 48 horas. Se não, se for já depois das 48 horas, evitar essa prescrição. E sair o resultado do exame positivo para COVID para o Tamiflu. Para o Tamiflu, perfeitamente. Larissa, qual o momento ideal para a realização da TC? Bom, Larissa, eu diria que o momento ideal é, se você tiver condições, o paciente, né, for acessível, no primeiro momento em que há qualquer sinal de comprometimento pulmonar, né? Como a gente viu, desde a forma leve, ali com 25%, a TC já ela é perceptível, ela já consegue captar, ela é muito sensível ao pulmão. Então, eu diria que, no meu caso, na experiência, eu tenho tido essa facilidade, os pacientes têm realizado a TC, tem ajudado bastante. Para você ter uma ideia, às vezes até sem manifestações respiratórias, sem aquela ausculta com alteração, e aí por outras sintomas que me levaram à suspeição e a possibilidade, obviamente, da realização da tomografia, e eu já vi tomografias, na grande maioria das que eu vi até agora, a lesão foi detectada ali entre 25% e 50% de acometimento, e a grande maioria com 25%. Então, com 25% só de acometimento, que já é um acometimento considerável, mas clinicamente, esse paciente, muitas vezes, ele tem uma clínica muito, muito discreta. Rodrigo, as manifestações clínicas respiratórias são muito leves. Então, precisa aí ver a ausculta e, se possível, solicita, pede esse exame, que vai ajudar bastante. Lembrar das alterações tomográficas, né, de vidro fosco, mosaico periférico, né, que é muito característico. Isso. E às vezes até quando a gente suspeita de um falso negativo com uma TC bastante sugestiva, a gente já começa a tratar, né, como se fosse Covid mesmo, né? Eu diria que lá entre o quinto e o sétimo dia, né, a avaliação importante, né, esse momento entre o quinto e o sétimo dia, se o paciente estiver mantendo sintomas importantes, né, o paciente ainda com estado geral mais comprometido, dor no corpo, tosse importante ali, pode pedir a TC.
né? É o momento ali da passagem da fase 1 para a fase 2. Se com 5 e 7 dias o paciente melhorando, ou já melhorou, teve remissão dos sintomas, o paciente em franca melhora, não precisa pedir ATC. Agora, mantendo sintomas entre o 5º e o 7º dia, aí eu acho que já é a hora da gente investigar essa fase 2, né? E acontecer, né, a coisa começa a ficar mais clara para a gente. Outra pessoa aqui que não dá para identificar, tive uma dúvida quanto à associação entre cloroquina com a azitromicina. Não deve acontecer? Caso não seja indicado, como dar preferência? Não, a gente falou de não associar com aquelas condições de complicações, ou seja, pacientes com doença coronariopatas, pacientes que fazem uso de outras drogas que podem interagir com a hidroxicloroquina e que podem prolongar o espaço QT. Então, nesse caso, evitar. Se houver um fator de risco maior que o benefício, obviamente nós vamos ter que optar por fazer a não associação. Mas, com exceção desse grupo, como eu disse, eu tenho associado, tenho feito esse tratamento e, como eu disse, meus pacientes têm evoluído bem. Agora, repito, eu tenho acompanhado pacientes, na grande maioria dos casos, na fase 1 e 2. Nas fases 3, realmente, eu não estou na UTI, a não ser quando a gente vai avaliar, ajuda os colegas numa avaliação. Mas a associação, sim, é orientada, com cuidado para essas condições de interações com outras drogas e que, nesse caso, o risco seria maior do que o benefício. Pois só na questão dos pacientes de risco que tem que fazer eletrocardiograma, Sim. tem que ter alterada, que a gente precisa ter. Às vezes pedir até uma avaliação do cardiologista, né? Perfeito. Professor Rodrigo, antes de concluirmos, então vai ser 12h30 agora, eu não sei até se o professor observou, mas eu fiz um esforço, mas muito prazeroso, mas eu estou com uma hemorragia bilateral, não sei se você pode ver, uma conjuntival nos olhos. E aí mas vim, não queria deixar em mão, porque aconteceu de ontem para hoje, acordei assim, peço até desculpa aos colegas, mas não é outra coisa, é uma hemorragia conjuntival mesmo, um derrame, né? E aí eu tenho uma consulta agora num colega oftalmo que vai dar uma avaliada, porque eu não parei ainda, como eu disse, antes de vir para cá, estava na fundação trabalhando e queria pedir licença e agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme, se Deus quiser, sempre que possível, quero estar aqui. Estou gostando muito dessa experiência. Muito bom, Alan, muito bom. A última pergunta aqui é só se o teste rápido tem falso positivo, e tem, né? Tem possibilidade, sim. Enfim. Tem sim. Dizem até que dos 12 testes que estão disponíveis, só 3 é que... são mais confiáveis. Ok. Alan, então a gente finaliza por aqui. Desejo melhoras aí para você, né? Enfim, obrigado. Muita força, né, nesse momento que a gente está, né? Pessoal, tem um certificado, entrem aí, o Renato colocou aí o link para o certificado e a gente dá por encerrada a sessão de hoje. Um grande abraço a todos e até